Se a filosofia do Estado era aquilo pelo qual Hegel foi mais conhecido na filosofia como um todo, e a filosofia da arte foi aquela parte pela qual eu tive maior contato através da minha formação, a filosofia da religião era aquilo pelo qual eu queria me dedicar na vida acadêmica. Porque se existem traduções das outras partes, a filosofia da religião em si ela foi pouco traduzida, mesmo em outras línguas. Então o projeto pessoal que eu tinha, por exemplo, era de traduzir os cursos de religião. Não pretendo fazer isso imediatamente, talvez alguns excertos no futuro próximo. Mas por enquanto eu vou aqui me basear naquilo que eu tenho comigo. Eu vou fazer esses apontamentos que podem estar um pouco desconexos, mas que dão uma ideia, uma pequena ideia do que Hegel pretendia explicar com a filosofia da religião. A religião é o espírito manifesto a si mesmo. A religião assume a forma de representação e depois ele é adquirido pela fé. A forma da revelação se divide do conteúdo. A forma enquanto revelação, ela se divide do conteúdo que é o divino. Sim, o conteúdo da divindade é no primeiro momento sob a forma da essência eterna, quanto Deus Pai, quanto ele se diferencia e se encarna como Deus Filho, e no retorno a si mesmo dessa cisão, atraindo a si todos os singulares, todos os indivíduos, pelo Espírito. O indivíduo ele vê-se parte da individualidade redimida, e essa sensação é a religião. Aquilo que está dividido na representação, por sua vez, que é da religião, por sua vez ele é pensado pela filosofia. Na religião, todos os mistérios da humanidade, da alma, dos cosmos, eles são solucionados. É uma atividade que é feita com a finalidade dela é si própria. Todos os povos tinham esse sentimento. A contemplação do absoluto anima a vida profana. E esse sentimento brota do interior de todo ser pensante. Há pessoas que se obstinam em não aderir à natureza religiosa delas. E esse conhecimento religioso ele não vai tentar provocar piedade nas pessoas. A filosofia da religião compara o sentimento religioso com a intuição que o ser humano tem da natureza, da sociedade, e faz essa conexão, essa ponte de contato entre o divino e o profano é o qual vai ser o objeto de estudo da filosofia da religião. O homem ele sempre dividiu as tarefas em profanas e sagradas. Todas as atividades profanas se voltam para o sagrado. E as tarefas profanas, por outro lado, elas se constituem como um orgulho da pessoa que realiza. Qualquer trabalhador se sente realizado e se sente completo ao executar seu trabalho. Pode aparecer uma oposição, mas um retroalimenta o outro. O Deus entrega a natureza ao homem e o homem trabalhando louva a Deus. Então é um processo que é uma oposição que se suprassume. Para a consciência, sua percepção é finita do sagrado. Mesmo a criança que entra na catequese, a pessoa que não tem muito contato com a Bíblia, todas elas vão ter uma consciência finita do sagrado, vão se pôr com relação ao divino como alguém menor. O sagrado ele existe em si e eu me adaptaria a ele.
O sujeito ele não se vê digno de se aproximar do sagrado. Mas enquanto afirma a própria individualidade, ele encontra o reflexo de Deus em si. Absolutizando o sentimento, tem-se o princípio da sola fide. Com esse sentimento do retorno a Deus, esse é um dos principais objetos que Hegel vai tomar por pressuposto para a filosofia da religião. Essa é a concepção luterana e até mesmo kantiana da fé pura que se eleva a Deus. Enquanto ser sensível, o homem ele é finito. Enquanto ele nasce numa determinada época, tem que labutar, depois tem que procriar e fazer, conhecendo o mundo à sua volta, isso tudo tem um fim. Tem um começo e um final bem delimitados. Então, daria uma certa impressão de não poder abarcar o absoluto nessa vida. Mas ao refletir sobre a sua finitude, a consciência ela revela essa infinitude existente em si na alma humana. Ele não poderia perceber a sua finitude se não fosse infinito em si. O cristianismo trouxe a ideia de que o homem ele é bom pela consciência. Por essa consciência infinita, ele tem uma dignidade também infinita. Religião é, portanto, o singular que insiste em se pôr junto ao universal. Isso que se sabe no íntimo deve ser trazido à consciência. Aquela consciência que se põe diante do infinito como algo menor, ela deve ser trazida do interior do coração para o cérebro. Somente o espírito absoluto, que na religião representa, pode contemplar a ideia absoluta.